O título da mensagem de hoje é: se você quer fazer parte de uma família, aprenda a perdoar. E a gente pode estender isso para a família, para a amizade, para todo tipo de relacionamento. Porque se a gente quer estabelecer um relacionamento, a gente tem que aprender a perdoar. E eu já preguei sobre isso há muito tempo. Uma das primeiras pregações que eu fiz, eu lembro que naquela época o que eu sabia de perdão era muito pouco perto do que eu aprendi nos últimos anos, mas ainda é pouco perto do que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. E por isso, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Gênesis 32, de 22 a 32. Não, é 32 mesmo, filho. Do versículo 22 ao 32. Amém? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Amém. Vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver com perdão, né? Mas para quem conhece essa história, sabe que Jacó caminhava ao encontro de Esaú, o seu irmão gêmeo. Esaú, seu irmão gêmeo, do qual ele roubou a bênção da primogenitura. O seu irmão que o ameaçou de morte, né, e do qual ele fugiu, como todos lembram bem dessa história. E ele está voltando, né, depois de todas as situações com seu sogro, Labão, ele está voltando ao encontro de Esaú. E eu quero aqui, irmãos, falar com vocês sobre isso. Quantas vezes nós não temos que andar nessa estrada, na nossa vida cristã? Quantas vezes o Senhor não nos coloca em situações em que nós devemos andar nessa estrada de reconciliação, nessa estrada de olhar para aquele que nos feriu, ou no caso de Jacó, ele tinha ferido, ele tinha traído, ele tinha usurpado o lugar do seu irmão. E, de qualquer forma, cada um de nós aqui, em alguma história, na história de alguém, ou alguém fez conosco, ou nós fizemos com alguém, e eu tenho certeza que, a não ser pelos muito jovens, os que já viveram um pouco mais sabem que já feriram e também já foram feridos. E nós precisamos aprender com essas histórias bíblicas. Aprender que a primeira coisa a se fazer quando se erra é se colocar diante de Deus, e eu coloquei como primeiro tópico: aprenda a perdoar-se com o perdão de Deus. Porque nós não somos capazes. Da mesma forma que nós só aprendemos a amar de verdade quando recebemos o amor de Deus e podemos dar esse amor aos outros, nós só podemos perdoar de verdade quando nós recebemos e temos convicção do perdão que nós recebemos, e aí nós podemos dar para os outros. E às vezes, falar daqui, vocês podem estar pensando, está fácil, né? É fácil falar daqui do púlpito, mas não é fácil viver. Não é fácil olhar para os olhos de quem te feriu e dizer: você está perdoado.
Não é fácil olhar para quem você feriu e pedir perdão. E se humilhar diante dessa pessoa. Mesmo sabendo que às vezes você não é mais aquela pessoa que feriu. Aqui já tinha se passado mais de, se não me engano, 20 anos de distância entre essa separação de Esaú e Jacó. Mas essa reconciliação foi permitida por Deus, e graças a Deus por isso. E nesse caminho de angústia, porque Jacó estava angustiado. Ele não sabia o que ele ia encontrar. Ele não sabia como Esaú estaria. Ele sabia, pelo início do capítulo, que, olha, no versículo 7 do capítulo 32, quando Jacó, no 6 e 7, os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Eu não sei você, mas eu ia ficar sem dormir. Eu ia ficar com muito medo. E no versículo 7 diz: quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. E aí ele toma algumas atitudes estratégicas, dividindo em duas partes a sua caravana, uns que foram à frente, uns que ficaram para trás, né, tentando salvar alguém. Porque nós somos assim. Nós somos seres limitados. E muitas vezes nos colocamos em situações em que ferimos ou somos feridos. E aí nós precisamos aprender com Deus. E aprender com cada uma dessas histórias. Eu falei com o pastor hoje, eu só tinha contado a ele qual era o tema, porque ele me perguntou: está tudo certo para hoje à noite? Eu falei: tentei fugir, pastor, desse tema. Mas esse tema, como eu disse a vocês, já tinha pregado sobre ele, mas ele sempre volta, porque a gente precisa aprender constantemente o que é perdoar. O que é amar o próximo como a si mesmo. O que é oferecer para o outro aquilo que eu recebo. Dessa fonte que nós acabamos de cantar, que é inesgotável. A fonte que jorra constantemente, essa fonte de água viva, não morre. Aleluia, ela não morre. E se ela não morre, nós podemos dar amor e perdão. Nós podemos, não pelas nossas forças, mas porque Jesus é vivo. Amém? E aí, nesse momento de angústia, enquanto ele fica sozinho e para trás, eu até fui pesquisar alguns teólogos brasileiros para saber se realmente era Deus, porque existem os que dizem ser só anjo, mas alguns dos mais renomados que eu vi no Brasil, além dos que eu já conheço de perto, era Deus. E até o próprio Deus responde, né? Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus mesmo se identifica. E eu fiquei pensando, né? Você e eu, muitas vezes estamos nessa luta em oração, por algo ou por alguém que constantemente a gente precisa perdoar, ou por alguém que está tão magoado com a gente que a gente precisa orar, para que o Senhor toque nesse coração e essa pessoa nos perdoe. E nós não sabemos o tempo, porque nós temos controle só sobre a nossa vida, algum controle, né? Sobre a nossa vida e os nossos sentimentos, mas nós não temos sobre os dos outros. Então, quando nós não temos, a gente pode orar para que o Senhor interfira. E no caso, o Senhor interfere dessa maneira e deixa uma marca em Jacó. Eu fico pensando na humildade do nosso Deus, de deixar Jacó vencer a briga. É como o pai brincando de lutinha com o filho, né? É claro que o pai sempre pode ganhar, mas o pai deixa, às vezes, o filho achar que venceu. Lá na nossa casa não acontece muito. Mas os filhos, às vezes, acham que venceram em algo do pai. Mas o pai está ali, deixando o filho criar essa confiança, essa autonomia. E eu pensei nessa cena, quando eu pensei em Deus lutando com Jacó naquela noite inteira. Uma noite inteira de angústia, meus irmãos, em oração e clamor. Não vá embora enquanto não me abençoar. Imagina o medo que esse homem estava. O medo de voltar a encarar Esaú. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês lembram quando o pai dele, Isaac, pergunta: quem é você? Né? E o que ele responde para o pai? Quando ele vai roubar a bênção do irmão? O pai pega e fala: a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. Ele responde que não é Jacó, ele responde Esaú. E Deus abençoa, e o pai abençoa, certo? Perdão.
o pai abençoa. E agora, Deus sabia o nome dele, irmãos. Deus sabia que era Jacó, o usurpador, o enganador, Deus sabia. Mas Deus queria trazer à consciência de Jacó quem ele era. E ele pergunta de novo: qual o seu nome? E Jacó responde: Jacó, agora dessa vez sem tentar enganar. E o homem disse, no versículo 28, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Israel significa o homem que luta com Deus e sobrevive. Por isso que eu disse que é como o pai lutando com o filho, ensinando o filho a brincar de luta e deixando o filho ganhar. Foi isso que Deus fez com Jacó, para dar a Jacó a confiança de que ele era um novo homem, de que ele era perdoado e de que ele podia encontrar com seu irmão. E eu queria, lá em Oséias 12, de 2 a 4, quem puder abrir, por favor. Quer ler, filho? 12, de 2 a 4. Lê bem alto. Está sem voz? Quem achou pode ler, por favor. Oséias 12, de 2 a 4. Isso. Amém. Então Jacó se humilha ali diante de Deus, sabendo que Deus não se engana, né? E realmente tem seu nome mudado, tem a sua história transformada. E eu queria pontuar aqui, então, aprenda a perdoar-se com o perdão de Deus. E aí eu vou para um salmo de um homem que eu, irmãos, demorei a perdoar na Bíblia, que eu ficava, não é possível que Deus perdoou ele, que é Davi. E no Salmo 51, 1, Davi se coloca diante de Deus arrependido. Então, o primeiro passo para se aprender a perdoar com o amor que você recebe, com o perdão que você recebe de Deus, é se arrepender. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço, e aqui o segundo ponto é confissão a Deus. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver numa pessoa que se arrepende é que ela não procura culpados. Uma pessoa que se arrepende assume a sua responsabilidade. Ela assume a sua responsabilidade pelos seus erros. E vocês viram que quanto tempo Jacó demorou para assumir a responsabilidade sobre quem ele era e como ele tinha agido desde então. Ele tinha recebido a bênção da primogenitura, mas teve que fugir em seguida, pelo pecado, pelo erro cometido, pelo engano, pela mentira. Ele precisou fugir. E aqui nós sabemos bem o que Davi fez. Davi, um homem segundo o coração de Deus, era difícil para mim. Na época que eu preguei perdão pela primeira vez, era muito mais difícil ouvir e pensar. Um homem que comete adultério e depois comete homicídio, são duas coisas muito graves aos olhos de Deus. Mas na mesma proporção, Davi se arrepende. E nós não temos como querer ser igual a Deus e achar que a gente tem direito de falar, é assim o assado que Deus devia fazer. Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade com o perdão, porque nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Nós tentamos
perdoar os nossos pecados com as nossas próprias desculpas. E não dá certo, só dá certo quando é confessado diante de Deus, assim como Davi fez. Depois que ele tomou consciência, né? Depois que Natan fala com ele, ele cai em si. Que eu gosto muito que o pastor Neto sempre diz, cair em si é a melhor queda que o ser humano tem. Que quando você cai em si e percebe, os olhos se abrem e você percebe o mal que você causou. Ou percebe a situação por outro ângulo, me foi causado um mal. Mas o tanto que eu recebi desse Jesus, que direito eu tenho de não perdoar? Então nós, se queremos fazer parte de uma família, se queremos ter um relacionamento com alguém, ou com muitos alguéns, como no caso de uma comunidade da igreja, no caso de vários ministérios que a gente pode trabalhar, no caso dos nossos próprios trabalhos seculares, nós precisamos aprender a perdoar. Se queremos mostrar a face de Cristo, é esse o caminho. E aprender a se perdoar. Talvez esse seja mais difícil porque os outros não sentem, né? Porque quando o outro nos aponta, o outro é como um espelho, te aponta os seus erros. Mas a gente fica escondendo da gente mesma essa falta de perdão. E outra coisa muito bonita que eu aprendi ainda com os meus 19 anos com o pastor Neto, e eu não conseguia internalizar, porque parecia injusto. Eu falava, eu já pedi perdão para Deus, mas eu não me sinto bem, eu não me sinto perdoado. E ele disse, quantas vezes você já pediu? Milhares. E ele dizia, Deus ouviu na primeira vez. E eu ficava pensando, estou perdendo tempo, mas não me sinto perdoado. E é interessante, irmãos, isso. Porque o Espírito Santo é que nos dá essa coragem de pensar, mas eu fui mal, eu fui sujo, eu fui errado, eu maltratei, eu virei o rosto, eu não ofereci outra face, eu não andei a segunda milha. Às vezes nós ficamos nos martirizando com essas acusações, e é outra coisa que eu também aprendi com ele, é que o diabo não precisa de ajuda, deixa só ele ser o acusador. A gente precisa aprender a se perdoar, a saber que nós somos limitados, e que nem Deus espera a perfeição da gente, porque Ele sabe que Ele nos fez de barro, Ele sabe que sem Ele, nós não refletimos a face dEle, no nosso próprio esforço, o que a gente consegue no máximo é a vaidade, quando a gente faz algo bom. Então vamos seguir. Jacó lutou com Deus, e antes de se encontrar com Esaú, ele teve o seu nome restaurado, a sua vida restaurada. Deus mudou a sorte de Jacó. Deus fez dele o patriarca, aquele que foi o nome principal para que a genealogia de Jesus viesse. E a gente chegou até hoje, estamos vendo a manifestação da glória de Deus nessa terra, através do Estado de Israel. Esse povo ainda existe. É a prova de que Deus existe. Essa história mostra esse homem que se arrepende. E eu fico pensando, ele já tinha José. E José viu a mudança do seu pai. E para falar sobre perdão ao próximo, eu peguei a história de José. Porque às vezes nós pensamos, de onde José tirou tanta força e caráter para se manter íntegro diante de tantas situações difíceis. E ainda depois de tudo, olhar nos olhos dos seus irmãos e dizer que eles estavam perdoados. Mas José estava lá nesse dia. Não estava perto do pai, mas viu a mudança desse pai. Viu esse pai que era um e voltou outro. Voltou mancando também. Voltou mancando. Para que não se gloriasse, né? Porque eu imagino, ele gostava de usar, né, as suas inteligências, suas artimanhas, e Deus falou, não, vou deixar uma marca nesse rapaz, para que todos vejam que eu mudei quem ele era. E o filho viu, todos os filhos viram, mas José também viu. E agora nós vamos ler Mateus 6, de 12 a 14. Alguém quiser ler? Mateus 6, de 12 a 14.
Quem disse isso, irmãos? Jesus Cristo, a nossa referência de ser humano. A nossa referência, aquele que deve ser imitado, aquele que deve ser o nosso foco como cristãos que somos. Ele disse, vou ler o 14 novamente, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Tem uma causa e consequência aqui. Porque quando a gente peca, a gente não suporta o julgamento dos outros, porque a gente mesmo se condena. Quando a gente erra, é difícil quando um irmão aponta, porque a gente sabe que errou mesmo. E aí quando alguém aponta, dói mais. Às vezes aí, o que a gente faz no momento de raiva? Eu sei que eu estou errado, e o fulano veio ainda falar para mim. Ou o cicrano veio falar para mim. Eu não queria ver, né? Porque às vezes a gente não quer ver, é difícil ver. É difícil ver o pecado que a gente comete. Gostoso é falar do pecado dos outros, mas do que a gente comete é muito difícil. E o Senhor Jesus colocou isso num dos textos do Sermão do Monte. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. É muito sério isso, meus irmãos. A falta de perdão nos impede de sermos perdoados por Deus. A falta de perdão nos impede de viver uma vida alegre. A falta de perdão nos impede de viver e dar a liberdade que o Espírito Santo quer nos dar e já nos deu. Quando Ele nos selou, Ele já nos deu essa liberdade. Mas a falta de perdão nos impede de viver livre. E às vezes nós não entendemos, porque muitas coisas nas nossas vidas ficam paradas, difíceis. Parece que tudo é numa força extraordinária para conseguir sair do lugar e você se desgasta. E isso é permissão do Senhor para que cada um de nós olhe para dentro de si e perdoe a si mesmo e aos outros. E vamos lá então em Gênesis 45, de 3 a 8, para vermos o que José fez. De 3 a 8. Amém? O 8 também, Ana. Amém. Todo mundo lembra bem, né? Esse rapaz que é jogado pelos irmãos. A primeira ideia era matá-lo. E depois, Rúben intercede por ele e jogam num buraco. Aí vem os ismaelitas chegando, vendem esse rapaz. Por quantas moedas de prata? Lembram? Menos que Jesus, 20. E vendem José. Ele sofre a escravidão. Era o filho favorito daquele pai. Aquele menino que viu a transformação desse pai, que viu esse pai ter seu nome mudado, ter a sua história transformada. E esse menino, sonhador, com quem Deus falava através de sonhos,
de repente se vê escravo. E mesmo escravo, José tenta fazer o melhor possível e sofre outra injustiça, a mentira da esposa de Potifar, e é preso. Gente, se prisão hoje não é uma coisa boa, naquela época era bem pior, mais desumana ainda. E a gente vê José fazendo o melhor possível dentro da prisão. E dentro da prisão, ele revela 2 sonhos, que também são esquecidos, parece. Hoje que nós conhecemos a história, parece que, mas olha, que bênção que José foi. Mas parem para pensar o que é, na minha e na sua história, esse tempo de espera. Esse tempo em que parece que as coisas não acontecem, ou que Deus não atende, ou que Deus não está ouvindo as orações, ou que a injustiça, a gente acaba de sair de uma injustiça, vem outra. E a gente fica com a impressão, cadê esse Deus que eu sigo, que eu estou obedecendo fielmente? E José suporta mais isso, continua ali, servindo ao Senhor, apesar do esquecimento do copeiro e do padeiro do rei, até que Deus resolve que é o momento dele ser lembrado, quando o faraó sonha. E apesar de tudo isso, eu e você que estamos aqui, somos humanos, somos cristãos. O que nós faríamos com aquele pior ser humano que nos feriu, que nos decepcionou, que nos magoou, ou que ainda está fazendo isso e faz isso reiteradamente? Porque o que o Senhor pede de nós é perdoe. Mas a pessoa não muda. Não é problema nosso se a pessoa não muda. Não é. O que Deus fala é perdoe. Mas é difícil, está doendo, a pessoa me feriu muito. Pois é, perdoe. É tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Mas olha a injustiça que foi feita, me roubou, me furtou, me decepcionou, me traiu, me enganou, seja como for. Irmãos e irmãs, o que o Senhor Jesus pede de cada um de nós é perdoe. E o Espírito Santo nos capacita a isso. Talvez vai precisar de um tempo para que a gente chegue nesse ponto. E o Senhor se limita como o pai que estava brincando de lutinha. E fica ali, segurando na nossa mão, para que a gente o acompanhe nesse andar difícil de perdoar as pessoas. E vai nos ensinando, como um pai e uma mãe ensinam uma criança pequena a andar, a comer, a se movimentar. E ele mais uma vez nos ensina, perdoe. Perdoe porque eu te perdoei. E o perdão que você espera de mim quando você erra, está vinculado ao tanto que você perdoa. Como nós já lemos em Mateus. Então, irmãos, fiquei muito surpresa quando eu me dei conta ontem que há 5 anos atrás foi a primeira vez que eu preguei na nossa igreja. Naquele dia eu preguei sobre o escudo da fé e sem planejar com o pastor Walter, ele acabou trazendo a questão do abuso sexual que eu sofri aos 8 anos de idade. E esse é o mês que o Brasil fala do abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes. E foi muito emblemático, irmãos, para mim, ver que se existia abuso antes, agora existem muitos abusos de pais, de padrastos, de irmãos, de primos, de mães. Eu ouvi num dos estágios sociais que eu fiz essa semana, o tanto de mães abusando dos seus filhos, inclusive filhos autistas, filhos... É uma realidade muito dura, meus irmãos. É uma realidade de um mundo que clama pelo amor e pelo perdão de Jesus. E nós estamos aqui como servos dele, e não estamos isentos desse tipo de tribulação, não. Não é porque servimos a Jesus que nós estamos isentos de passar por coisas assim nas nossas famílias. E nós precisamos estar dispostos, independente do que Deus nos permitir passar, a honrar o nome dele com perdão.
Queria ler com os irmãos, e agora pode deixar que eu leio, para concluir já, chegando ao final. Porque eu quero dizer a vocês, trazendo essa história de novo à tona, que eu confiei, eu lembro que eu enfatizei na pregação sobre o escudo da fé, que eu confiei, então eu me converti, e confiei que Deus se vingaria por mim, e pude ver a vingança do Senhor sobre a vida da pessoa que fez isso, e pude perdoá-la, e eu estava maravilhada de ver o tanto que Deus age, e é poderoso, e merece toda a honra e toda a glória. Mas esse ano, para minha surpresa, na primeira vez que nós cantamos essa última música, o Senhor trabalhou em mim o meu alto perdão. Porque a maioria das vítimas, sendo crianças muito pequenas, sendo crianças acima dos 6 anos, ou sendo adolescentes, senti culpa pelo pecado do outro. E eu, como cristã que eu tinha me tornado, estava com meu coração aberto para perdoar o outro, mas ainda existia uma culpa dentro de mim, que eu nem percebia. E naquele dia, meus irmãos, em que eu não conhecia muito bem a letra da música, o Espírito Santo, enquanto eu cantava aqui, falou ao meu coração: não precisa, fui eu que te tornei limpa, não precisa tanto esforço, não precisa tanto sacrifício, fui eu que te tornei limpa. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque é importante que a gente saiba que o trabalhar do Espírito Santo é constante. É importante que a gente saiba que a gente acha que cresceu, como eu disse, preguei sobre perdão lá em 2014. A gente acha que já sabe alguma coisa, e aí passam os anos e você vê, sabia nada de perdão. Estou aprendendo agora. Sabia nada sobre amar o próximo, estou aprendendo agora, porque a gente vive em novidade de vida, meus irmãos. Com Cristo é novidade de vida. Não é, já sei muito, já aprendi muito, já conheço muitos teólogos, ou já sei muitas coisas. Um dia, de repente, o Espírito Santo faz novo. E aquilo que você achava até que, no meu caso, achava que estava super resolvido, afinal, eu tinha olhado para o abusador e dito: você está perdoado em nome do Deus que eu sirvo. O Senhor, esse ano, me despertou e falou: olha, você ainda está se culpando lá atrás. E foi maravilhoso eu perceber isso. E quando eu cantei e falei da mulher samaritana aqui para vocês, naquele dia eu lembro que eu estava muito emocionada, porque eu tinha percebido que muito do meu esforço não tinha sido necessário, afinal de contas, Jesus já tinha me conquistado isso por mim. Mas louvado seja Deus que isso me manteve no caminho. Vamos lá em Lucas 7. E mais uma vez, Lucas 7, de 36 a 48. Mais uma vez, Jesus nos ensina. E eu gosto de pegar as falas de Jesus, porque daí não tem desculpa. Não tem conversa fiada. Foi Jesus que disse: pode ser presbiteriano, batista, metodista, não importa a sua igreja. Jesus disse, acabou. É isso. Não tem discussão. Vamos lá. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E aí ele, como um bom religioso, disse: fale, mestre. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus.
Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco é mostrado. Então disse Jesus à mulher: os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, aqui, eu sei que muitos que cresceram na igreja sentem falta de um testemunho impactante, de muita transformação. E eu penso, meus irmãos, que nós não precisamos invejar quem viveu uma história mais difícil do que a nossa, e nem quem viveu uma história mais leve do que a nossa. Porque se nós tivermos uma boa reflexão pessoal, se cada um de nós olhar para si mesmo com bastante coragem, porque é necessário coragem, sondar os próprios pensamentos e saber que para Jesus só a intenção é pecado, né? Porque a gente gosta de falar que a lei era mais difícil, mas a graça é muito pior, porque na lei tinha que fazer, na graça só de pensar é pecado. E Jesus, sabendo de cada um dos nossos pensamentos, vamos cada um aqui, olhe para si e se compare a Ele. Se compare a Ele que não teve pecado nenhum. Nós não precisamos nos colocar na posição do fariseu e achar, mas realmente eu não cometi tantos pecados assim, eu não preciso ser perdoado, porque cada pensamento seu contra alguém foi pecado. Cada mínima atitude foi pecado. E cada uma dessas coisas precisou da graça e da misericórdia de Deus para que você ou eu não fosse para o inferno. Então não tem melhor ou pior diante dele. Nós todos somos pó diante dele. Nós todos somos sujos diante dele. E precisamos da salvação que só ele pode dar. Então, às vezes, nós nos enganamos, porque a vaidade faz isso, o orgulho faz isso, a soberba faz isso. Mas eu obedeci, eu sou fiel no pouco, cadê o muito que ele não me colocou ainda? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas se nós formos honestos diante do Senhor, nós sabemos que nós carecemos de graça e misericórdia, e que nós não merecemos o céu, a não ser por Ele. Então, nenhum de nós deve se achar melhor do que o outro, porque não cometeu o pecado escandaloso que o outro cometeu. Porque quando nós fazemos isso, eu não sei vocês, eu prefiro me parecer com a mulher do que com o fariseu. Eu prefiro olhar para mim e ver a minha miséria, e me humilhar diante dele, e clamar a ele por misericórdia, do que ficar olhando de cima para os outros, achando que eu sou alguma coisa. Mas muito tempo dentro da religião faz isso com a gente, e a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa, e às vezes, muitas vezes, pelo bom comportamento, a gente acha, estou merecendo o céu, o outro não merece. Olha o tanto de coisa boa que eu faço. No dia que eu falei isso, assim que meu irmão sofreu um acidente, e ficou paraplégico, e uns amigos vieram visitar com bebida, que eu olhei e falei, não vou levar comida para ele, vem a minha mãe com o prato, leva essa bandeja de comida para ele. Eu falei, não vou levar, eu estou aqui me acabando de cuidar dele, e ele não está, olha o que ele está fazendo. Eu lembro muito bem, meus irmãos, eu sentei na cadeira e fiquei lá, emburrada, olhando para Deus, falando, olha como eu sou melhor do que ele, e eu estou ali, pensando repetidamente, ele não merece, ele não merece, ele não merece. O Espírito Santo só falou isso no meu coração. Você merecia? Pronto, todo o orgulho caiu por terra, abaixei a minha cabeça, peguei o prato e fui humilhada levar comida para ele. Porque nenhum de nós aqui é melhor do que quem está lá fora, a não ser por causa de Jesus. Não tem nada que eu ou você faça que mereça honra e glória, porque a gente sabe que o próprio Paulo disse, se for para se gloriar de algo, glorie-se do que o Senhor faz.
não do que você ou eu fazemos. Então, meus irmãos, diante desse texto e diante dessa palavra dura, não é fácil perdoar, não. Não estou aqui para ser hipócrita, né? Nós cantamos que a hipocrisia, né, Vanessa, foi embora. Nós precisamos nos colocar diante de Deus humilhados. E que eu e você tenhamos um anseio de ser como essa mulher que se derrama diante dos pés do Senhor. E se humilha diante dele, sabendo que, se não fosse por ele, mereceríamos o inferno. E cada vez que alguém vier contra nós, que nós tenhamos a mesma humildade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos levantar e orar, agradecer ao Senhor por esse dia e colocar os nossos corações nesse altar dele, como essa mulher corajosa, que sem falar muita coisa, sem chamar muita atenção, se humilhou diante dele. Pai, em nome de Jesus, estamos todos aqui, Pai, como Igreja Batista Memorial. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse amor que nos constrange todos os dias. Nenhum de nós aqui é digno, ó Pai. Nenhum de nós aqui merecia salvação. A tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos, ó Pai, que somos pó e que dependemos de Ti e da ação do Teu Espírito Santo em nós para perdoarmos todos aqueles que nos ofenderam, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz à nossa memória se há alguém que nós ainda não perdoamos. Senhor, tenha misericórdia de nós e traz à nossa memória, se por acaso ainda estamos nos acusando por um pecado que o Senhor há muito já perdoou. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a liberdade que Cristo conquistou na cruz para cada um de nós. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos olhar com simpatia os erros do irmão, como diz o hino do cantor cristão. Ajuda-nos, Deus, a abençoar as vidas uns dos outros. Ajuda-nos, Deus, a oferecer a misericórdia que recebemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Deus, independente do temperamento e da personalidade de cada um, a mostrar a face de Cristo. Quando alguém está humilhado pelo seu próprio erro, tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda a andar a segunda milha, a virar a outra face. Assim como Cristo nos ensinou, ó Pai. Que nós venhamos a romper as barreiras da religião e a mostrarmos a face de Cristo por onde nós andarmos essa semana. Que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos capacite e tenha misericórdia de nós, porque o Senhor sabe que somos falhos. Clamamos a Ti que o Senhor abençoe a Tua igreja, que este trabalho que hoje se iniciou, aliás, ontem, tem alguns meses que nós tivemos a coragem de fazer esse movimento para a construção da nossa igreja. Que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha fortalecer a Igreja Batista Memorial com fé, com coragem, com disposição, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Deus, a nos dar amor uns pelos outros. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós tenhamos coragem de abençoar a nossa igreja e abençoar uns as vidas dos outros, ó Pai. Queremos ser bênção nesse bairro, não é para nós mesmos, não é para nossa vaidade que queremos construir esse templo, Pai. Nós queremos construir esse templo para que muitas vidas se acheguem, para que muitos que estão andando por essas ruas, clamando por misericórdia, muitos que já perderam a esperança, muitos que não acreditam mais que haja um amor verdadeiro, que haja paz, que haja respeito, possam encontrar neste local, através de nós, a salvação que há em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor fez até aqui. E colocamos essa semana diante do Senhor, pedindo, ó Pai, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Pedindo, ó Pai, que nós venhamos frutificar o fruto do Teu Espírito, independente de onde estivermos. E que o Senhor nos capacite a perdoar como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus, Pai. Coloco diante de Ti a vida do pastor Walter, que está nessa viagem para Jaciara, nesse trabalho do Senhor, que o Senhor o traga de volta em segurança, com o coração cheio de alegria, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Dá-nos uma semana em que o Senhor seja honrado e engrandecido, na vida dos menores aos maiores, para a honra e glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém.